Vamos a mais uma questão da Sebrasp, agente da PF 2021. Se esse conteúdo fizer sentido para você, não deixe de apoiar o canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários, aquilo que tiver dúvida pode perguntar que eu vou responder pessoalmente. Considere que a empresa XYZ tenha quitado antecipadamente uma dívida, tendo obtido no ato da quitação um desconto pela antecipação dos valores até então pendentes de pagamento. Com base nessa situação hipotética, julguem o item seguinte. O pagamento antecipado da dívida representa um fato contábil misto para a empresa XYZ. O que está acontecendo aqui? É como se você tivesse um boleto, seu boleto tem vencimento no dia 30 e você resolve pagar ele no dia 15, então é um pagamento antecipado. Isso é muito comum até em empréstimos que as pessoas normalmente fazem, aquele de crédito direto ao consumidor, que se você adiantar alguma parcela, você tem um desconto ali nos juros. Então, basicamente a mesma situação. Tá? Você vai pagar, como você está pagando antecipado, você vai ter um desconto por isso. Tá? Antes da gente passar para a resolução da questão, vamos fazer aqui um pequeno resumo dos fatos, né? Fatos contábeis. Fato contábil permutativo, fato contábil modificativo e depois o misto. Então, o que caracteriza um fato permutativo? Fato permutativo, ele não altera o patrimônio líquido. Como exemplo, imagine que você tenha no seu balanço patrimonial da empresa ativos, passivo exigível e PL nos seguintes valores. Caixa de 200, um passivo exigível de fornecedores no valor de 30 e um PL, que seria o seu capital social, de 170. Imagine que você realizou o pagamento desse fornecedor aqui. Então, você vai debitar fornecedores no valor de 30 e vai creditar o seu caixa no mesmo valor de 30. Veja o que vai acontecer no seu balanço patrimonial. O seu caixa, tirando os 30, ele vai passar para 170 e o seu fornecedor ele vai zerar. Vejam que não houve nenhuma alteração no PL e a equação fundamental da contabilidade que diz que os ativos, passivo exigível e o PL são iguais, aliás, o ativo é igual ao passivo exigível mais PL, se mantém, porque aqui a gente está com 170 e aqui também a gente está com 170. Agora, uma outra situação do fato modificativo. A grande diferença é que este vai alterar PL. Vamos para o exemplo. Se você tivesse ativo, passivo exigível e PL nos valores de 200 de caixa, o mesmo do exemplo anterior. 30 de fornecedores no seu passivo exigível, capital social 170. Agora, imagine que na sua empresa você tenha algum funcionário, chegou o final do mês, né, houve ali o fato gerador do salário desse funcionário. Suponhamos que o valor seja 50. Como que isso vai ficar aqui? A gente vai ter a despesa de salários no valor de 50, ela vai ser debitada, e a gente vai creditar um passivo de salários a pagar, até que esse valor seja pago no próximo mês ali. Então, isso aqui é um passivo, no mesmo valor de 50. Então, a gente vai incluir ele aqui. Salários a pagar, no valor de 50. Se você já tiver estudado DRE, você vai entender que essa despesa, depois junto com todas as outras despesas em confronto com as receitas, a gente vai montar a nossa DRE e a gente vai ter um lucro ou prejuízo. Imaginemos que durante todo o período você só teve essa despesa, então você teria lá na sua DRE a despesa com salário de 50. Então, na verdade, você teve um prejuízo de R$50.
O que acontece agora? A DRE ela vai ser passada para o patrimônio líquido, ou lucro ou prejuízo, nesse caso é prejuízo, então vai vir diminuindo. Agora vamos ver aqui como ficou a nossa conta. Então 170 menos 50, 120. A gente tem 200 de caixa, então 200 do lado do ativo, 80 de passivo exigível mais 120. Vejam que o PL alterou, mas a nossa equação não alterou. É isso que tem que acontecer. O fato misto nada mais é do que ele vai envolver o fato permutativo e um modificativo. Qual que é o exemplo clássico do fato misto? É exatamente o que foi trazido no nosso exercício, que é o pagamento antecipado de uma dívida. Por quê? O que acontece nessa situação? Imaginemos que o seu boleto que você vai pagar essa dívida, esse boleto de dívida, é no valor de R$100. Só que como você pagou adiantado, você recebeu um desconto de 5. Então, montando o lançamento, a gente teria que você vai debitar o seu boleto, que é a sua dívida, que estava lá no seu passivo com o saldo credor, pelo valor total de 100, porque ele vai sumir. Só que quanto que saiu do seu caixa? Saiu apenas os 95. Porque 5 foi o desconto. Esse desconto que você recebeu, para você, na verdade, é uma receita. Receita tem saldo credor, então a gente vai creditar essa receita aqui no valor de 5. Essa é a receita de juros ativos. Tá? E lembrando, tanto receita como despesa, aquela questão que vai para a DRE e depois ela vai ser levada lá para o patrimônio líquido para poder ajustar. No caso da receita, a gente vai aumentar o patrimônio líquido. Então aqui, o que a gente pode perceber? A gente tem um fato permutativo quando a gente troca o boleto por caixa, nesta parte, e aqui quando envolve a conta de receita, um modificativo. Isso é um fato contábil misto. Portanto, respondendo à questão, o pagamento antecipado da dívida representa um fato contábil misto para a empresa XYZ? Sim, representa. Por isso, gabarito correto.